Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Marketing Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que vocês não tenham captado recursos. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos falar sobre por que só ter uma fonte de recurso na ONG é ruim. Mas antes de eu começar a live oficialmente, eu quero deixar aqui um recado para vocês, tá? Estou aqui fazendo essa live, tá, de aquecimento para que vocês cheguem na Semana da Captação de Recursos, um evento que vai acontecer do dia 28 até dia 3 de maio, totalmente online e gratuito, onde realmente eu vou mostrar para você lá do fundinho de como que a ONG tem que ter R$ 5.000 por mês, ok? Então vai ser nesse momento, nesta semana, que eu vou estar apresentando assim tudo e mais um pouco, tirando essa ideia de você de que não é possível captar dentro da ONG. Legal? Então, vamos lá, gente. Por que eu vou falar sobre ter uma fonte de recurso é ruim para o projeto social? E quando eu digo isso, é porque muitas pessoas têm uma fonte de recurso dentro da ONG, realmente. As pessoas estão aí tendo uma fonte de recurso. E a questão é, gente, o que é captação de recursos, né? Porque eu tenho que pensar nisso. Porque, assim, ter 1, 2, 3, 20 fontes de recursos no projeto, tudo envolve a captação de recursos da ONG. Então, assim, o que é a captação de recursos para a ONG? Gente, a captação de recursos são ações bem planejadas, estruturadas, são estratégias que as organizações da sociedade civil, tá? As conhecidas ONGs, elas vão estar fazendo para que elas pensem realmente em fazer as ações da melhor forma possível e, claro, pensando na sustentabilidade financeira da organização. Isso é captação de recursos. Então, assim, eu tenho que pensar, se eu estou fazendo um projeto, se eu quero fazer um projeto, tenho que ter recurso para o projeto acontecer. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quanto isso vai me custar? E como eu vou alcançar esse recurso para fazer isso acontecer? Isso é captação de recursos, gente. E, claro, que recursos são esses que eu preciso dentro da minha ONG? Eu preciso de pessoas, realmente, pessoas que podem dar o seu tempo, sua habilidade, que são os voluntários. Eu preciso de pessoas profissionais qualificados para fazer o trabalho acontecer. E isso eu preciso de recurso para pagar o salário dessas pessoas. Eu preciso de espaço físico, eu preciso de um local para fazer as atividades acontecerem. E esses locais eu posso receber gratuitamente, ok? Como eu posso pagar para ter esse local? Eu preciso de produtos para fazer as atividades acontecerem. Então, assim, eu preciso de cestas básicas, eu preciso de material escolar, livros, eu preciso de material de escritório, entendeu? Eu preciso de um serviço específico. E esse serviço específico pode ser um contador, uma auditoria, pode ser advogados, e estou falando para o projeto acontecer no sentido administrativo, tá, gente? Não na questão das atividades da organização. E, claro, como eu falei, atividades das organizações, eu penso nas pessoas, que vai ser voluntários, vão ser funcionários da organização, que são os meus colaboradores. E, por último, eu penso na questão do dinheiro, recurso financeiro mesmo. Então, eu posso receber pessoas gratuitamente, eu posso receber serviços, eu posso receber produtos, eu posso receber espaço físico, e, por último, eu falo em dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu falo dos recursos que eu preciso para fazer as atividades acontecer. Legal? E, como eu disse, por que ter uma fonte de recurso num projeto é ruim? E aí vem a questão, gente. Se eu tenho uma fonte de recurso no meu projeto, se essa fonte acabar, dá ruim. E é aquela coisa que muita gente fala, e eu falo aqui para os meus alunos, gente, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, assim, gente, se acabou o milho, acabou a pipoca, então não tem como eu fazer projeto. Então, assim, não tem como você pensar numa única fonte de recurso dentro da instituição, se essa fonte falhar, e aí essa fonte pode ser que uma pessoa, pode ser um patrocinador específico, uma pessoa que está lá patrocinando o seu projeto, que ele é o quê? O seu doador anjo, que pode ser, poxa, o meu pai, o meu irmão, que são uma única pessoa. Pô, meu irmão disse que vai me dar todo mês R$ 10.000, porque ele tem uma empresa, ele recebe bem, e ele falou que vai me dar R$ 10.000. Meu pai falou que vai me dar R$ 10.000, eu faço meu projeto acontecer com R$ 10.000 por mês. E a questão é, você depende apenas dessas pessoas, do teu pai, ou do seu irmão, ou, por exemplo, você pode depender de uma empresa, que uma empresa falou que vai te dar esse recurso, você achou legal o teu trabalho, então tá dando aí R$ 5.000 para você todo mês, ou até mesmo o próprio governo, você quis realmente ter esse recurso do governo, que é o sonho de todas as pessoas, todas as organizações querem ter, todas não, vou falar muitas delas, querem ter a parceria com o governo, porque é um recurso bem legal, e aí tem o governo como parceiro. Só que a questão é, gente, nem tudo vai durar para sempre. Às vezes, acontecem imprevistos que essas fontes
secam, elas param de doar para o projeto social. E aí vem a questão, como fica essa situação? Como vai ficar a questão do meu recurso? Como que eu vou continuar fazendo com que o projeto aconteça se eu dependo apenas daquela fonte de recurso? E aí vem para o mundo real, tá, gente? Mundo real. Porque o mundo real, eu sempre falo, o mundo real é o mundo do projeto social também, tá, gente? Mas o mundo do projeto social, para mim, é o paralelo, que é aquilo que a gente sabe que tem que fazer, porém, todavia, a gente não faz porque a gente acredita, porque a gente fez o bem, a gente já fez a diferença, vai fazer com que eu faça o quê? Que eu receba recurso, que eu tenha as coisas tudo perfeitas, porque já foi feito um projeto social. As pessoas têm que doar porque já estou fazendo a diferença. Só que aí não acontece isso. Então, eu falo o mundo paralelo do projeto social, tá? E o mundo real, que é o mundo que a gente está aí, que é aquele mundo burocrático, o mundo que você tem filhos, o mundo que você faz faculdade, o mundo que você trabalha. E aí o mundo real, tá, gente? O mundo real, você normalmente faz o quê? Você depende de uma única fonte de recurso, que é o seu emprego. Olha aí, o seu emprego. A gente depende do nosso emprego. A gente se dedica 8 horas por dia, na verdade 9 horas por dia ou mais para o nosso emprego. E aí você vai falar assim, não, Débora, impossível, eu não dedico 9 horas. Sim, gente, você dedica 9 horas para o teu trabalho e mais. Por quê? Porque pensa aí comigo, você trabalha numa empresa a qual você tem 8 horas de trabalho. Você vai lá se dedicar 8 horas, mais 1 hora de alimentação. Então, você vai ter lá suas 4 horas de trabalho, almoçou, tu tem 1 hora, e depois você tem mais 4 horas. Então, são 9 horas que você fica dentro da sua empresa, onde você trabalha aí. Mas as horas que você demora para chegar no trabalho que você tem, que é 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, assim, você dedica do seu dia de 24 horas, 11 horas para o seu emprego. Porque você até chegar a ele, até você chegar novamente na sua casa, ficar lá as 8 horas que está em carteira assinada, mais as 9 horas que você vai almoçar. Então, assim, são 9 horas que você se dedica ao seu trabalho. E isso, gente, quando a gente vai para o mundo paralelo, que é um projeto social, a gente se dedica muito mais. Porque a gente acaba, às vezes, não trabalha, tá? Eu não trabalho. E aí eu me dedico ao meu projeto social. E aí você fica lá o dia inteiro. Às vezes você trabalha, mas você pensa o quê? 24 horas no projeto social, porque você acaba chegando em casa, resolvendo os pepinos que estão do projeto social. Sábado, domingo, você ainda resolve coisas do projeto social. E esses pepinos, eu falo, gente, muitas das vezes, a questão da gente não ter recurso. Porque isso é um pepino enorme, que a gente se desespera, tem que correr atrás do recurso para conseguir resolver as coisas lá, essas coisas todas. Então, às vezes, a gente se dedica muito mais para o projeto social do que para o nosso próprio emprego. Porque a gente pensa tanto no projeto que a gente acaba fazendo coisa dentro do horário do nosso trabalho para o projeto social. Mas a questão aqui é, mundo real. Você faz o quê? Você está lá no seu trabalho, você se dedica 9 horas da sua vida, e aí você é mandado embora. E aí essa é a questão. O seu trabalho é o quê? É a sua única renda. Tá vendo como está o nosso mundo paralelo e o nosso mundo real? No mundo real, você só tem o teu trabalho como a única renda na sua casa. Só que aí você tem pelo menos uma questão. Quando você é mandado embora, você tem o quê? O auxílio-desemprego. Que você pode receber, dependendo, tá? A regra tá lá, dependendo do teu tempo de serviço, você tem de 2 a 5 meses de auxílio. E aí aquela questão é, você vai ser mandado embora, vou ser mandado embora, tudo bem, mas eu ainda tenho o quê? Um preparo, uma alça de apoio do governo que diz, ó, mesmo que você não receba o salário que você recebe trabalhando, que sei lá, se você recebe 7, 8 mil reais, um salário mínimo, vamos pensar, se você recebe um salário mínimo, você é mandado embora, você recebe um salário mínimo de novo. Mas a questão é, você faz o quê? Pô, eu estou sendo mandado embora, se eu recebo um salário mínimo ou 2 ou 3, eu recebo de volta um salário mínimo. E eu tenho o quê? Pelo menos um tempo para me estabilizar, para conseguir um outro emprego. E essa questão não é nem estabilizar, é para conseguir outro emprego. E dependendo do tempo de serviço, eu faço o quê? De 2 a 5 meses de auxílio. Só que aí, no mundo paralelo, que é o projeto social, não existe isso. Você é mandado embora, ou melhor, tua fonte de recurso seca, não tem nada. Ele chegar e falar para você hoje, olha, hoje estamos aqui no final do mês e eu vou embora. Eu vou viajar para outro país e eu não posso mais dar recurso para você. Ou eu fiquei desempregado e agora eu tenho que me dedicar, vou ter que arranjar outro emprego e eu não recebo tanto como eu recebi. Eu não tenho emprego, né? Mas é verdade, agora eu tenho que me dedicar à minha família, eu vou receber menos, tal, e eu não posso mais arcar com essa despesa de dar um valor X para o projeto social. E aí a questão é, ele só te avisa. Em alguns momentos ele nem te avisa. Ele só chega e fala, não tem como. Só que aí não tem como, ele não fala assim para você, ó, eu vou te dar ainda mais um mês,
para você se segurar, para você tentar fazer alguma coisa num mês. Não, ele não faz isso. Ele fala, tchau, acabou. Agora você se vira a partir de hoje. Eu tô falando para você hoje que eu não tenho tido mais recurso. Só que a questão toda é que você tem conta para pagar no começo do mês. Você depende desse recurso. Você acredita, não, você tem certeza que se aquela pessoa, aquela empresa, o governo, ele não te der aquele recurso, no mês que vem você não tem nada para pagar as contas. E aí você fala muitas das vezes que, pô, me sacanearam. Isso é falta de consideração. Olha os meus beneficiários. Essa é a questão que a gente está falando aqui sobre uma fonte de recurso. O mundo paralelo, ele acaba sendo mais agressivo, porque se ele for embora, o recurso, que é a única fonte, realmente, acabou o milho, acabou a pipoca. Não tenha. Não tem de onde você tirar, porque você dependia 100% daquela organização, daquela empresa, daquela pessoa, do governo. Enquanto aqui no mundo real, você ainda tem a questão, eu vou te auxiliar durante 2 ou 5 meses para você conseguir arranjar um novo emprego. Então, é isso que eu estou te falando aqui. Isso é complicado para a gente. Porque se você não tem uma reserva, se você não capta de outros lugares, se a pessoa chegar lá para você e falar não tem mais, realmente não tem mais. Você fica à mercê de que o que eu vou fazer agora? E muitas das vezes você fica, o que eu vou fazer agora? Você vai atrás, você vai se desesperar, você vai tirar dinheiro do próprio bolso. Por quê? Porque você realmente só tinha aquela fonte. E agora você, como a pessoa responsável, como a presidente, você vai começar a correr atrás porque você sabe realmente do compromisso que você tem com a organização. E esse compromisso é o quê? Eu estou ali sendo presidente, eu sou fundadora e eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Então, eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja tirar dinheiro do meu próprio bolso, para continuar fazendo o projeto acontecer. Tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês hoje, que ter uma fonte de recurso dentro do projeto social é fazer com que você sempre esteja na corda bamba. De que, se essa pessoa sair, se esta fonte secar, o que eu vou poder fazer? E muitas das vezes é essa. Eu vou tirar dinheiro do meu próprio bolso. Eu vou cortar atividades. Eu vou cortar benefícios para não fazer o projeto fechar. E aí, quando o negócio estiver ruim lá, quando o negócio já está pegando fogo, eu vou pensar em estratégias para o projeto não fechar. E isso vai fazer com que você se desespere, vai fazer com que você acabe fazendo coisas que não deveria fazer, vai acabar fazendo com que você fique mais estressado e isso vai acarretar em alguma doença. E isso, gente, não é o que eu quero para vocês. Eu quero que vocês se estruturem e entendam a importância de ter a diversificação de fontes de recursos dentro do projeto. Porque só depender de uma única fonte é prejuízo, é ruim para você e para os seus beneficiários. Legal? E aí vem a questão, tá, Débora, entendi. Mas por que realmente é ruim fazer isso? Porque, assim, às vezes acontece, às vezes a gente perde, mas no final das contas a gente acaba conseguindo voltar, né? Conseguindo continuar, porque parece brincadeira, gente, mas isso é sério. Quando eu falo para as pessoas sobre essas questões de uma fonte de recurso é prejuízo, esse tipo de coisa, muita gente fala, tudo bem, vai dar tudo certo, já aconteceu isso comigo uma vez e deu certo. A gente sempre tem esperança. E a esperança, gente, ela é importante, tanto que a gente vê aí nas redes sociais, vê nas propagandas, que nós somos brasileiros e nunca temos esperança e nunca desistimos, sabe? Então, assim, é legal. Mas, assim, a gente tem que ter a concepção de que ter esperança é bom, mas a gente tem que fazer por onde as coisas aconteçam. Então, assim, não adianta simplesmente eu pensar numa única fonte de recurso para a ONG e achar que, não, vai fluir, vai acontecer. Eu tenho esperança que vai ter um dia melhor. Eu tenho esperança que vão ter pessoas aqui nos ajudando. Que bom que a nossa experiência é tão grande que quando a fonte de recurso sai, a gente ainda consegue manter o projeto de um jeito ou de outro. Depois acontece de vir uma outra fonte de recurso e fica aquela única fonte de recurso novamente, a gente continua fazendo um trabalho. Só que a questão, gente, é ruim por quê? Porque, gente, o nosso foco inicial, normalmente, ele é o financeiro. E quando eu falo assim, nosso foco inicial é o financeiro, no sentido de que muitas ONGs podem, tá, gente? Pode começar com uma única fonte de recurso. Pode. Eu não estou dizendo que você não possa. Só que a questão é, para começar, é bom.
mas ela não é o suficiente para a gente continuar fazendo o trabalho acontecer. Tá? Ela não vai ser firme, ela não vai dar subsídio para a gente, ela não vai fazer com que a gente cresça. A gente troca 6 por meia dúzia sempre. Hoje a gente tem um projeto X, aí não tem mais dinheiro, a gente faz o projeto Y. Aí a gente não tem aquela fonte de recursos, a gente faz o projeto W. Então, assim, a gente acaba não tendo a questão de ter uma continuidade nas nossas atividades. A gente acaba não tendo resultados que a gente queria por causa dessa única fonte de recurso. Como eu disse, a gente, muitas das vezes, eu falo isso para vocês porque eu estou nessa realidade de projeto social. Eu estou ali junto com os meus alunos, eu estou junto com as outras pessoas que eu faço consultoria, mentoria. E a questão é, a gente sempre foca nas grandes organizações. Eu quero ter parceria com o governo. Eu quero ter uma grande parceria. A gente foca em ter uma única fonte. A gente foca assim. Poxa, se eu ter parceria com o governo, eu não vou precisar mais captar de lugar nenhum. Eu não vou precisar tirar dinheiro do meu próprio bolso. A gente foca em ter aquela fonte de recurso. E aquela fonte de recurso vai fazer com que resolva a nossa vida. Então, a gente foca, sim, na única fonte de recurso. A gente não foca na diversificação, a gente foca na única. E essa única sempre vai fazer com que a gente sempre fique capenguenta. E quando eu falo isso, é porque muitas das vezes, que é um erro absurdo, e que eu estou dizendo para você aqui, para você parar de cometer esse erro, é de que a gente faz o quê? Eu vou fazer um jeitinho aqui brasileiro e vou fazer com que esse recurso que a gente ganha, que é para uma única atividade, ele possa suprir todas as necessidades do projeto. Porque aí eu faço o meu jeitinho brasileiro de fazer o quê? Eu tiro um daqui, aí eu tiro um pouquinho daqui e ponho ali, aí eu tiro daqui aqui e ponho lá, aí fulaninho faz assim. Tudo, no final das contas, dá certo. Só que esse dá certo, gente, é aquele vício que a gente tem de que eu estou me acomodando com aquela fonte e eu vou fazer o jeitinho brasileiro. Porque não tem uma fiscalização absurda. Tem a nossa palavra, tem a nossa ação com o recurso que eles vão dar. Então, a nossa ação, eu tenho que apresentar tais documentos, eu tenho que apresentar tais relatórios. Se eu apresento da forma correta, legal, isso é bom para mim. Mas a questão é que você está burlando a sua própria existência quando você tem uma única fonte de recurso. Porque você não faz com que você não se esforce para ter outras. E isso acaba virando uma dependência enorme dessa única fonte de recurso. E, como eu disse, se acabar, você vai fazer o quê? Eu vou arranjar outro edital, o qual eu vou passar, e aí esse edital, que vai ser 1 ano ou 2 anos, ele vai suprir novamente a minha necessidade, e eu vou me esforçando sempre para ter aquela única fonte, porque eu não quero fazer com que outras ações sejam feitas, porque é cansativo para mim. É difícil para mim. Entendeu? Outro problema de você só ter uma única fonte de recurso dentro do projeto, é o custo e o recurso, tá, gente? Como assim? É desenvolver, gente. Realmente. A gente acha que não, gente, mas isso, assim, eu falo com as pessoas, gente, presta atenção nas coisas que você faz. Eu sei que é difícil. Não é nada nessa vida é fácil, gente. Se fosse fácil, a gente estaria aí, ó. Tudo é difícil. Só que a questão é, quando a gente desenvolve para manter várias fontes de recursos, existe realmente recurso financeiro, existe recurso de tempo, existe recurso de força de vontade. Então, assim, há um custo para ter outras fontes de recursos. Porque, assim, para que eu possa captar de editais, para que eu possa captar de emenda parlamentar, para que eu possa captar de lei de incentivo, para que eu possa captar de tal coisa, eu preciso de força. E essa força, esse custo de recurso é o quê? Para eu captar de editais, eu não sei fazer projeto. Eu vou e contrato uma empresa ou uma pessoa para escrever projeto para passar para mim. Então, existe um custo. Se eu vou fazer um evento, o evento não é 100% gratuito. Eu preciso ter um investimento inicial, tá? Para que eu consiga depois ter o recurso, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse dinheiro que eu ganhei e vou falar, pô, eu investi 10, 30, 70, 200 reais, ou investi R$1.000, eu recebi tanto, eu vou pegar esses, sei lá, ganhei 3 mil reais, 4 mil reais, esse investimento que eu apliquei aqui, que eu dei para fazer esse evento, que foi R$1.000, eu vou pegar de volta. Então fica tudo certo. Mas olha só, eu tive que ter os R$1.000 para investir, para fazer um evento acontecer. Então, assim, muitas vezes, essa questão de ter algum recurso para fazer uma outra ação faz com que eu fale, eu não vou fazer.
Eu não tenho recurso. Ah, eu não tenho pessoas para me ajudar. Ah, eu não tenho não sei quem, sei que lá. Para que eu vou fazer? Então, gente, isso é complicado também. Então, eu acabo não indo captar de outras fontes, porque eu não tenho pessoas que vão me ajudar a fazer os eventos. Eu não tenho pessoas que vão me ajudar a fazer com que eu pense para participar de um edital. As pessoas... Então, isso tudo, gente, faz com que eu não tenha mais fontes de recursos no projeto. Outra coisa, gente, é a consciência. Parece que não, mas muitas pessoas não têm consciência disso. E como eu disse, não é maldade eu falar, consegui o recurso lá, eu vou fazer do jeitinho brasileiro. Desculpa, gente. A consciência, essa consciência fala, cara, todo mundo faz. Então, assim, já é normal para mim. Se todo mundo faz, eu vou ser só mais uma para fazer. Mas também tem a questão da consciência de não estar ciente realmente nas outras ações do projeto. Das outras ações outras ações de como captar recursos. Não está ciente de que o projeto tem um custo alto. Só que a pessoa, pô, acha que não tem, porque ela não está ali realmente na parte financeira, ela não está desenvolvendo as coisas, ela está ali só, tem que fazer as atividades, tem que ir atrás da certificação, tem que fazer capacitação, tem que falar com a pessoa ali, que ela conhece as pessoas, então, se der ruim alguma coisa, ela vai lá, em meia dúzia de pessoas que ela conhece, que vai conseguir fazer o projeto acontecer. Porque ela tem aquela emergência ali de 2, 3 pessoas que vão ajudar para pagar as contas do projeto do mês que vem. Até ela conseguir alguma coisa, ou então até o salário dela bater para que ela possa dar continuidade nas contas, ela tem essa reservinha ali. Então, a consciência da pessoa já está ali, como eu falei, viciada naquela ação. Então, ela fala, pô, não preciso. Eu consigo, se a pessoa sair, se a empresa sair, eu consigo manter com os amigos ali que faz o projeto acontecer. Eu não preciso captar, eu não sei captar. Então, a consciência da gente, vai fazer com que a gente não dê um salto a mais. Então, essa falta de consciência prejudica o projeto. E se você não tiver essa consciência de falar, eu preciso captar de outras fontes, ou eu preciso aprender para captar, vai fazer com que o projeto sempre fique na corda bamba. E você vai continuar tirando dinheiro do seu próprio bolso. Legal? E aí vem, Débora, entendi. Mas por que é ruim ter uma única fonte de recurso na ONG? Eu já entendi que é ruim ter. E esse ruim faz com que eu faça algumas coisas. Mas por que eu não tendo outras fontes faz com que eu tenha que seja ruim para o meu projeto? Gente, olha só, mais uma vez. Gente, quando você não tem outras fontes, o projeto pode fechar. Essa é a realidade. Ele pode fechar. Segundo ponto aqui é a falta de diversificação. Então, assim, é ruim porque você tendo uma única fonte, você não pode diversificar essas fontes de recursos e você não pode aplicar dentro do próprio projeto. Então, assim, quando você tem, como eu disse, a gente tem o costume, muitas ONGs têm o costume de quê? Ter uma parceria com uma empresa, ela faz o jeitinho brasileiro e esse recurso que deveria pagar apenas uma atividade, ele arca com todas as despesas do projeto. E a gente dá a prestação de conta do jeito que o cara queria. Show! Parabéns para você. Mas isso está fazendo com que você crie um hábito de que você não vai se esforçar para conseguir outros recursos. E aí você não vai conseguir outros recursos, você também não consegue aplicar outras atividades dentro do projeto. Exemplo que eu dou para vocês aqui. Exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo assim maravilhoso que eu falo para as pessoas ficam brincando comigo. Gente, o projeto está ali, está acontecendo, está maravilhoso, perfeito, já com jeitinho brasileiro de ser. E aí você fala assim, acabou a atividade? Tipo, vou fazer a aula de capoeira, porque eu consegui um recurso para capoeira. Aí tu vai lá, consegue o recurso, todas as despesas do projeto, contando tudo direitinho, você consegue arcar com as despesas do projeto com o valor do patrocinador para a capoeira. Aí você faz o jeitinho brasileiro, como eu falei, o jeitinho brasileiro, tira um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, um dinheirinho ali, paga a luz, água, telefone, faz as coisas todas. E dentro do projeto, além da capoeira, tem lá atividade de leitura escrita, porque 99% dos projetos que eu conheço tem atividade do reforço escolar, tá? E aí você consegue fazer o reforço escolar. E aí vem a questão, normalmente acontecem as atividades, as datas comemorativas a gente consegue ter bombom, consegue ter brinquedo para as crianças, consegue ter a festa de Natal, você está fazendo. Show, tá fazendo. Só que aí, mais uma vez, você acabando o patrocinador daquela atividade, você tá o quê? Lutando para conseguir outro patrocínio para arcar novamente com o projeto. Só que acaba o patrocínio daquela atividade, você faz o quê? Você mata a atividade. Acabou a capoeira, não precisa ter. Porque agora eu vou ter que ter o boxe, porque eu passei no boxe.
para fazer uma atividade de boxe. Então, assim, acabou a capoeira, foi extinta a capoeira, entrou a atividade de boxe, mas e as crianças que gostavam de capoeira? Não vai ter mais, porque você não tem recurso para pagar o professor de capoeira. Você não criou um vínculo com o professor de capoeira para que ele dê a capoeira gratuitamente. E aí acontece o quê? Você não tem resultados legais. Por quê? Porque você só pensou numa única fonte de recurso. E o teu jeitinho brasileiro só dá para arcar com atividade de reforço escolar, que praticamente a criança leva o material dela para você ensinar o que ela não aprendeu na escola. Ou para você ajudar ela a fazer o trabalho de casa dela. Que isso praticamente não tem custo nenhum. Mas a luz e a água e o telefone tem um custozinho um pouquinho mais alto, mas você consegue fazer um jeitinho brasileiro para pagar esses custozinhos junto com o edital que você se inscreveu e agora vai fazer o boxe. Então, isso é um problema. Você não tem para onde correr, você está ali preso com aquilo. E aí, se você tiver uma diversificação no teu recurso, você faz o quê? O que você faz se você tem a diversificação? Você vai pegar e vai fazer o quê? Pô, se eu tenho recurso do bazar, do outro edital, do não sei de quê, eu consigo aplicar esse recurso de forma diferente. Eu vou poder fazer atividade X, eu vou poder comprar um negócio que quebrou aqui, eu vou continuar fazendo outra coisa aqui. Isso, gente, envolve também a sua autonomia. Porque se eu tenho mais recursos do que é aquela coisa, não é nem mais recursos, mas se eu tenho outras fontes de recursos, e esse recurso das outras fontes eu consigo fazer com que eu possa fazer determinadas coisas, faz com que o meu projeto tenha resultados melhores. Entendeu a ideia? Então, gente, é muito, muito, muito importante a gente fazer com que eu tenha uma diversificação de fontes de recursos dentro do projeto, para que eu não fique dependendo de uma única fonte, e se essa única fonte secar, o meu projeto praticamente ele vai continuar acontecendo, mas com a qualidade menor, porque eu não tenho recurso para manter aquele nível que eu estava. Tá? E aí vem a questão, e por que é bom? Se eu tiver várias fontes de recurso, eu disse o quê? Redução de risco, gente. Eu não preciso me preocupar se uma pessoa sair, se o edital acabar, o prazo dele de 1 ano. Eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu tenho recurso. É que eu falo para as pessoas, veja seu gráfico de Pix em relação a recurso. Porque se você parar, eu sempre falo assim, vê as grandes organizações. E eu falo para você sempre olhar as grandes organizações, por quê? Porque elas são grandes hoje por um motivo. Elas nasceram pequenininhas, como você, só que elas evoluíram, elas entenderam o que é o terceiro setor, elas entenderam o que é essa questão de ONG, e hoje elas são grandes organizações. Mas que se você for olhar o gráficozinho delas lá de Pixar, ou o gráficozinho delas de barra, vocês vão ver a quantidade de fontes de recursos que elas têm. E essas fontes de recursos vai falar, pô, pessoa física, doando mensalmente, eventos, geração de renda, editais, patrocinadores, aí você vai ver lá. E aí, quando você olhar assim, ela tem ou o gráfico de Pixar, tá, gente? Ou o gráfico de torres, o gráfico que você quiser, eu gosto de falar sempre de Pixar. Você vai ver que, poxa, se sai um doador mensal, tipo, não vou doar mais de 10 mil reais, não vou doar 3 mil reais, você vai ver que não vai fazer tanta diferença, porque o número de fontes de recursos e em relação à receita e à despesa do projeto é muito diferente. Essa é a questão. O cara conseguiu uma receita, sei lá, nesse mês, eles conseguiram, sei lá, 70 mil reais. E eles gastaram 65. Pô, sobrou 5. Pô, pouco, mês que vem sim. Mas se vocês verem a reserva financeira, se vocês verem a questão do saldo anterior dele, você vai ver lá, o saldo anterior tinha 200 mil, 300 mil. Por quê? Porque o saldo anterior não é porque está super positivo, tá ótimo. Não, gente. É porque se acontecer qualquer coisa no projeto, se uma fonte de recurso sair, se qualquer coisa que acontecer, eles têm como manter o projeto com o mesmo patamar. Saiu o cara que doava 4 mil reais, que doava 30 mil reais. Pô, a gente tem reserva financeira, dá para cobrir o mês seguinte. Mas eu tenho que criar estratégias para ter no próximo mês, daqui a 2 meses, uma outra pessoa ou uma outra fonte de recurso que cubra esse valor de 30 mil. Então, o que eu vou fazer? É isso que a gente está falando aqui. Então, essa questão de redução de risco é muito grande. Porque se eu tenho outras fontes, eu consigo manter o projeto da melhor forma possível. Eu não vou precisar me desesperar, falar com os amigos, pegar empréstimo para manter o projeto acontecendo. Flexibilidade e resiliência. O que é isso, gente?
Com as múltiplas fontes de recursos, a ONG ela tem mais flexibilidade para responder às necessidades de emergência. Então, assim, exemplo que eu dou para vocês aqui. Lembro que uma vez lá no projeto, choveu muito. E aí voou uma telha. Voou uma telha? Não, quebrou uma telha. Quebrou uma telha assim ao meio e mais duas ficaram quebradas, só que a gente nem tinha visto direito. Só que aí, óbvio que a gente não tinha visto, estava no quarto andar, né? Então a gente não tinha visto. Mas a questão é que começou a chover constantemente no período de junho, aqui no Rio de Janeiro. Aí começou a infiltrar. Mas até lá, pô, tá bom, vamos ter que limpar a calha. Ok. Só que aí aconteceu o quê? Num dia, eu falei, pô, gente, tá infiltrando, pode ser um canto assim, deve ser a calha, vamos limpar. O rapaz, vou chamar alguém, uma pessoa, para limpar a calha, o rapaz, porque tá muito alto, para ter seguro, essas coisas com o rapaz aqui, tá legal. Quando eu chamei o rapaz, demorou assim quase uma semana para ir, e aí aconteceu o quê? Quase uma semana para ir, choveu no final de semana, quando a gente chegou na segunda-feira, gente, estava caindo água assim, pela escada. Eu falei, meu Deus, tem que ir lá ver o que aconteceu. Gente, a sala estava alagada, mó buracão assim no canto. Por quê? Porque por causa da telha que estava quebrada, que a gente ainda não sabia, aconteceu o quê? Que a telha quebrou, passou pela manta e a sala estava alagada, inundada. Então, assim, o bocal da luz estava pingando. Eu falei, gente, imagina quando estava chovendo de verdade. Devia estar lá uma cachoeira. O canto da parede estava aquela cachoeira, assim, quebrada. Então, assim, a gente tinha recurso. A gente tinha uma reserva ali, um dinheiro que estava guardado, porque a gente sempre vai guardando dinheiro. A gente recebe um pouco mais, esse tipo de coisa, estava tudo certo. Então, assim, a gente teve que fazer impermeabilização, comprar manta térmica, trocar três telhas grandes, essas telhões grandonas. Depois a gente teve que pintar a sala, teve que fazer um monte de coisa na sala. A obra deu ali uns 14, por aí, uns 14, 15 mil reais, por causa da mão de obra da pessoa também. Então, assim, a gente tinha esse valor. Então, assim, quando a gente tem esse dinheiro, porque a gente tem essa diversificação de fontes de recurso, é mais fácil para a gente caso aconteça uma emergência. Então, assim, essa é a questão. Aconteceu uma emergência, eu tenho que consertar. Porque se eu não tiver a sala consertada, eu não tenho atividade no projeto. Isso que eu estou te falando. Então, eu preciso ter uma diversificação de fontes de recurso, eu preciso ter outras fontes de recurso no meu projeto. Porque se eu já tiver uma única fonte de recurso, se quebrasse ali, o cara ia olhar para minha cara e falar, ué, eu não tenho responsabilidade com isso? A minha responsabilidade é fazer a aula de capoeira. A minha responsabilidade é fazer a aula de judô. A minha responsabilidade é fazer a aula de inglês. Não é quebrou a instituição ali. Isso aí é você que tem que resolver a sua responsabilidade, a sua gestão. Entendeu a ideia? Então, gente, isso faz toda a diferença. Se eu tenho várias fontes de recursos, eu posso assumir as responsabilidades dos problemas que estão acontecendo na organização. E como eu disse, essa autonomia só você vai dar. Porque se você tem várias fontes de recurso, você pode falar, eu vou utilizar o recurso desta forma, eu vou utilizar desta outra forma. Isso é minha autonomia. Mas se eu só tenho uma fonte de recurso, eu tenho que pedir permissão. Eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Mas o cara vai falar assim, tá, você não tem dinheiro para fazer tal coisa, mas eu te dei dinheiro para fazer aquilo. Você vai deixar de fazer aquilo para cumprir a tua emergência? Aí tu vai falar, não, eu consigo fazer as duas coisas junto. Como? Como que você me pediu 5 mil reais, 10 mil reais por mês para fazer uma atividade e você consegue cobrir um gasto emergencial com o recurso que eu te dou, que é para cumprir aquela atividade ali? Isso te queima, gente. Para pensar. Eu vou ali fazer uma outra coisa ali com o dinheiro, porque você tem que pedir permissão. O dinheiro já está previsto para fazer aquela coisa. Qualquer mudança que você faz no teu plano de trabalho, você tem que pedir permissão do teu patrocinador, que pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser o governo. Olha aí, só para vocês ficarem cientes dessa situação. E, claro, a sustentabilidade a longo prazo, gente. Se você tem recursos diversificados, você pode fazer o quê? Um dia você gasta menos, porque aquela questão, a luz hoje veio mais barata, a água veio mais barata, você conseguiu fazer um evento maneiro e conseguiu um recurso legal. Se você tem essa diversificação, você faz o quê? Você vai ter o seu caixa, né? Você vai ter, na verdade, a sua conta poupança, a sua conta emergencial, ou sua conta que vai ser seu patrimônio, eu não sei como você gostaria de chamar. Mas a questão é, se eu estou captando recurso de editais, de empresas, do governo, de pessoa física, de eventos, estou fazendo geração de renda, estou fazendo 50 mil coisas para gerar recurso dentro do projeto, para fazer meu projeto fazer cada vez melhor as suas ações e ter resultados
super concretos, de mudança de transformação de vida das pessoas, eu estou dizendo para você o quê? Cara, eu estou cada vez mais captando recurso para que ele seja cada vez melhor, para que eu possa realmente cumprir aquilo que eu prometi e, claro, fazer com que as demandas que cheguem até o projeto sejam resolvidas. Eu tenho o quê? Mais fonte de recurso, eu tenho a sustentabilidade financeira do projeto. Porque no mês eu gasto 10, mas eu recebo 20, no outro mês eu gasto 5 e eu recebo 10, cara, eu estou fazendo minha reserva ali de emergência. Porque eu sempre falo para as pessoas, reserva de emergência, gente, são 6 meses. Você, se acontecer qualquer coisa, se todo mundo parar de dar recurso para você nesse exato momento, você tem que ter 6 meses de reserva para o projeto acontecer, tá? E nesses 6 meses você se preparar, entender, começar a captar de outras fontes para continuar a fazer o projeto acontecer. Essa reserva de emergência da gente é como se fosse o nosso auxílio emergencial. Nosso auxílio não, minto. Errada a frase. É como se fosse o nosso auxílio-desemprego. Por isso que eu falo, se você é mandado embora no mundo real, dependendo do tempo que você trabalhou, você tem de 2 a 5 meses de auxílio-desemprego. E se você tem, dentro da instituição, sai uma fonte de recurso ali, você fica praticamente zerada, como aconteceu aí no isolamento social, você tem o quê? 6 meses para você criar novas estratégias, não é 6 meses, mas é durante esse período de 6 meses, criar novas estratégias para o projeto começar a ter recursos novamente, como ele já tem. Entendeu a ideia? E aí essa questão, a minha reserva de emergência é como se fosse o quê? O meu auxílio-desemprego. Só que o meu auxílio-desemprego foi o governo que está me dando. Entendeu? Minha reserva de emergência foi a própria instituição que criou para que ela continuasse fazendo o seu trabalho acontecer no período que ela entrou ali de escassez de entrada de recurso. Tá? Entendi, Débora, entendi, tô entendendo. E aí vem, mas por onde eu tenho que começar, sabe? Porque eu tô perdida. Até agora eu só tenho uma fonte de recursos. Eu não sei como eu vou começar, porque tá tudo tão difícil, tão complicado, as pessoas não acreditam em mim. E aí vem essa questão, gente, como eu tenho que começar? Mas, antes de eu falar para vocês como eu tenho que começar, eu já aviso para vocês que semana que vem vai começar a Semana da Captação de Recursos para Homens, que é um evento totalmente online e gratuito, que vai acontecer dos dias 28 a 3 de maio, tá? Que se você não tiver inscrita, se inscreve agora, tá? Tá aí no nosso link da bio no Instagram e no Facebook, no YouTube, tá? No link desse vídeo, tá? Então, assim, se você for no clicar debaixo do vídeo aqui, vai aparecer um linkzinho para você se inscreverem na semana. É nessa semana que eu vou falar assim, ó, abertamente sobre a captação de recursos e como vocês vão conseguir captar 5 mil reais por mês na ONG de vocês. Então, vamos lá, gente. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu começo a ter outras fontes de recursos dentro da minha ONG? Primeira coisa, gente, identificar e entender a sua organização. Porque, assim, não é nem identificar, entender a sua organização. Se eu não sei o que eu faço, como, quando, onde, por quê, para quem, o quanto eu gasto, fica difícil eu pensar em captar recursos, gente. Porque, assim, e se você falar para mim assim, Débora, como assim possível? Gente, se eu vou participar de editar, se eu vou falar com a empresa, se eu vou fazer esse tipo de coisa, eu preciso entender o que o projeto faz, como ele faz, para quem ele faz. Porque se eu não entender, fica difícil de eu captar, gente. Porque aquela questão, a gente olha por aí e fala assim, não, eu só gasto 10 mil reais. Cara, se você entender o teu projeto realmente, se você ver as suas finanças, se você chegar lá e falar, cara, o que realmente eu faço, como, quando, onde, por quê, e quanto está me custando fazer isso, a gente acaba vendo que não é só 10 mil reais, é muito mais. Então, assim, se eu não entender isso, fica difícil. Outro ponto que você tem que fazer, gente, é realmente identificar as potenciais fontes de recursos do projeto. Primeiro ponto que eu falo para vocês aqui, do que eu já passei e do que eu escuto dos meus alunos aqui. Não adianta eu querer captar se eu não sei como captar. Exemplo que eu dou para vocês aqui é a pessoa que, eu quero conseguir as leis de incentivos. Eu quero conseguir lei de incentivo, eu vou atrás das leis de incentivo. Gente, tá lá o edital que obrigatoriamente você tem que ser aprovado na lei de incentivo. Para você participar, você tem que ser aprovado. E para ser aprovado, você tem que entrar na lei, você tem que ir lá na Lei Rouanet, escrever seu projeto, o teu projeto tem que ser aprovado. O cara vai falar, legal, gostei, bonito. Você pediu 400 mil? Legal, tá aprovado. Tu conseguiu os 400 mil, agora você tem que ir atrás dos 400 mil. Ele só disse que é legal, ele tá aprovando. Aí você vai atrás de empresa, você vai participar de editais, mas as pessoas não sabem nem disso. Mas ela quer. Aí vem ainda mais a fundo. A pessoa não sabe nem se ela pode participar da lei.
de pegar realmente a lei de incentivo. Porque, por exemplo, eu vou dar para vocês aqui, mais uma ideia para vocês. Não é só porque o seu projeto faz um projeto cultural que ele realmente vai conseguir pegar a lei de incentivo. A gente tem que ver lá no nosso CNPJ se está constando lá um númerozinho. A gente vai lá, ação secundária, o que você pode fazer? Tem que falar lá, tem que ter aquele códigozinho para te falar para você não pode. Não estou falando que ele vai falar cultura especificamente nisso, mas ele pode botar cultura, ele pode falar, eu posso fazer dança. E aí, quando você vai atrás da lei Rouanet, você vai na questão, está dizendo lá que eu posso fazer dança. É isso que eu posso fazer. Tem a ver com cultura, eu vou participar. Porque se isso não tiver no teu CNPJ também, gente, se não tiver no seu estatuto, você não vai conseguir. Então, não é só, eu quero. Gente, tem que saber como que tem que chegar nessa fonte de recurso. Não é falar que eu quero. Exemplo que eu dou para vocês de outra coisa. Vou fazer evento no meu projeto. Vou fazer um almoço. Legal, vai fazer um almoço? Bora fazer. Uma ótima forma de você captar recurso para a tua ONG, tá? Ótima forma. Aí você fala assim, não, vou captar, tá tudo certo. Vou captar, vou fazer um almoço comunitário, beneficente, papapá. Aí você vai fazer um almoço beneficente, você não vende convite, você não faz nada, você só vai lá, faz o almoço e espera que as pessoas vão até teu almoço. Você prepara tudo, o arroz, o feijão, a carne assada, mas tu não divulga. Você não entende se a pessoa gosta, do teu público ali, né, na sua região, se as pessoas gostam de carne assada. Aí simplesmente você fez o almoço e não conseguiu vender o almoço do jeito que você queria, porque você não se preparou para fazer isso. Mas é porque fulana já fez e deu certo. Tá, o que ela fez? Ela só falou para você que ela fez um almoço e que deu certo. Mas qual foi as estratégias que ela fez para vender esse almoço? Então, gente, não é só eu vou fazer. Eu tenho que ter conhecimento. E eu tenho que entender se o meu projeto está apto para fazer isso. E eu digo para vocês assim, todo mundo pode fazer um almoço, gente. Todo mundo pode fazer um almoço, todo mundo pode fazer uma janta, todo mundo pode fazer uma corrida. Só que a questão é, todo mundo pode fazer. Só tem que saber se pode fazer realmente. Tá ali no teu estatuto? Isso é uma questão. E segundo, todo mundo, se tiver no estatuto, pode fazer? Pode. Mas você tem que saber se você sabe fazer. Porque não é só porque você pode fazer que vai dar certo. Ok? Outra coisa aqui é a questão realmente, gente, de desenvolver as estratégias para isso. Como eu disse, se eu tenho que passar na lei de incentivo, eu tenho que fazer um bom projeto. Eu tenho que conhecer empresas a qual eu vou até elas para pedir esse recurso. Porque, assim, é difícil passar no edital, gente. Porque, assim, o edital são várias organizações realmente concorrendo, tá? Por aquele recurso. Então, assim, não sou só eu, instituição, vou lá e vou falar com a empresa. Olha a diferença. Se eu tenho conhecimento de quais empresas já dou através da lei de incentivo, tá lá, tem um recurso dela lá, falam lá, tá sobrando aqui, e se vir uma organização te pedir dinheiro, você pode dar, porque já tá certo? Quem são essas empresas? Como que eu chego nessas empresas? Então, assim, eu tenho que pensar nisso. Isso é desenvolver estratégia. Eu tenho que saber se é possível, eu tenho que saber quais empresas, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer até chegar primeiro nessas empresas, porque eu sei que existe uma alta concorrência na hora de eu me inscrever no edital. Porque no edital vão ter lá, sei lá, 100, 200 organizações. Então, eu tenho que desenvolver as estratégias. Se eu vou fazer um almoço, como que eu vou fazer esse almoço? O que as pessoas gostam? Quantas quentinhas ou quantos pratos eu posso servir? Porque é diferente, quentinhas e pratos. Porque pratos eu preciso de um espaço físico. Então, assim, né, o espaço físico vai ter um custo. Se eu fazer um espaço físico, quais atrações que eu vou fazer para chamar mais pessoas? Se eu vou vender quentinha, como que eu vou vender a quentinha? Vai ser entrega, as pessoas vão me buscar? Gente, são estratégias para fazer com que eu venda mais esses convites para que eu consiga recurso através dessa fonte. Então, dependendo de como você vai fazer as estratégias, vai fazer com que você tenha mais ou menos recursos através dessa fonte de recurso. É isso que você tem que fazer, gente. E claro que é importantíssimo, que a gente esquece normalmente, é monitorar e avaliar como eu vou pegar essa fonte. Porque, olha só, muitas das vezes a gente fala isso, e eu falo muito para os meus alunos aqui. Gente, como eu vou captar recursos? Hoje eu não sei como eu capto. Vai captar hoje, força, gente. É só você chegar e falar, eu vou captar através de uma rifa. Dá para você fazer uma rifa. Eu já falei até para uns alunos que entraram novos agora, que o quê? Gente, dá para captar de fonte através de rifa. Só que você tem que conhecer teu público.
se você vai realmente fazer através de rifa, através de rifa online, através de rifa de papel, Dá para fazer. Dá para fazer. Mas você tem que conhecer quem são as pessoas que você vai vender. Você tem que conhecer o que você vai botar de prêmio. Você vai também fazer com que as pessoas não simplesmente comprem uma rifa, mas entenda que a compra dessa rifa tem um porquê por trás. Não é só um prêmio, mas um motivo de por que essa pessoa vai comprar. Isso tudo, gente, é estratégia. E isso tudo tem a ver com monitoramento e avaliação. Por quê? Porque se a rifa não der certo, eu tenho que entender por que ela não deu. Não é simplesmente falar, não deu certo, nunca mais vou fazer isso. É o que eu escuto muito dos meus alunos. É o que eu escuto muito das pessoas que vêm novas me conhecer. Eu quero uma mentoria, quero fazer uma consultoria. Os alunos que entram novos falam, não dá para captar de rifa. Porque não sabe, gente. Porque eu já falei, gente, eu tenho aluno aqui que conseguiu fazer uma rifa e em menos de uma semana conseguiu R$2.000. Por que ele conseguiu R$2.000 em menos de uma semana? Gente, eu tenho depoimento de aluno mesmo que falou, Débora, eu consegui fazer uma rifa aqui, ó. Tem 3 dias de rifa. Tem menos de uma semana de rifa, eu já consegui R$400. Fechei minha rifa em 1 mês e meio, R$2.000. Por quê? Eu nunca tinha feito uma rifa. E eu fiz uma rifa e consegui. O outro fala assim, eu já fiz uma rifa e nunca deu certo. Vamos tentar entender por que não deu? E aí a gente começa a se organizar e, de repente, a pessoa faz a rifa de novo e dá certo? Então, assim, você tem que entender. Mas a gente tem que entender o quê? Se fez a primeira, vamos entender porque deu certo e porque não deu certo. Se não deu certo, vamos entender o porquê. Se deu certo, vamos fazer com que ela melhore. Então, assim, monitorar e avaliar. E a gente não faz. Não deu certo, acabou, não vamos mais fazer isso. Então, gente, se vocês querem começar a captar recursos, se vocês querem ter outras fontes de recursos no projeto de vocês têm que fazer isso. Porque não dá simplesmente para vocês se manterem com uma única fonte, porque se a fonte secar, vocês entram em desespero, tiram dinheiro do próprio bolso, ou vocês vão atrás de pessoas que vocês já conhecem e que vai fazer o quê? Ajudar vocês naquele curto prazo para pagar aquela emergência. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham um recurso de verdade, para vocês terem autonomia de utilizar ele da forma correta. A autonomia de simplesmente falar, cara, eu não vou fazer o jeitinho brasileiro para resolver esse problema. Eu tenho um recurso financeiro para resolver esse problema. Eu não quero que vocês falem, a fonte acabou aqui, a gente vai entrar, vai fazer um jeito, vai deixar de dar cesta básica. Vai deixar de fazer tal coisa. Não é cortar benefício, gente. E eu sei que muitas vezes o benefício faz diferença para essa família. Mas também, gente, às vezes o benefício não faz diferença nenhuma. Mas a questão é, você tem que conhecer seu público. E esse teu público é, sim, os seus beneficiários. Vocês têm que conhecer o teu público dos seus doadores e dos seus clientes na hora que vão comprar os teus produtos. Porque isso faz diferença, gente. Porque se vocês continuarem uma única fonte de recurso dentro do projeto, vai dar ruim. E esse vai dar ruim é que muitas das vezes a fonte seca e o projeto fecha. Muitas das vezes a fonte seca e você vai atrás de pessoas que você conhece. Mas se um dia essas pessoas que você conhece não tiver recurso para te ajudar, e se um dia você, que está dentro do projeto, que é a fundadora, que é a presidente, não puder fazer as coisas acontecerem, acabou a fonte, você tira dinheiro do seu próprio bolso e doa para o projeto social. E se você não puder fazer isso, o projeto fecha. Então, gente, ter várias fontes de recursos faz toda a diferença. E ter uma única fonte de recursos no projeto social é problema. É ruim para você. Então, faz isso que eu acabei de falar para vocês. Vê a questão, entenda o teu projeto, identifique as potenciais fontes de recursos para a tua instituição, desenvolva estratégias e monitore. Porque isso faz toda a diferença para você ter recurso no teu projeto social e fazer o verdadeiro impacto social. Porque com recurso, gente, se você souber utilizar o recurso da forma correta, você faz um projeto cada vez melhor. E você transforma muito mais vidas. Gratidão pela presença de todos vocês. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente.